E aí, meu povo, boa sexta-feira a todos. Ontem o Flamengo empatou com o Cruzeiro no Maracanã, perdeu a chance de se manter na liderança consolidada, né? Porque o Palmeiras ainda está em segundo, mas com a questão do jogo a menos e pode passar o Flamengo se ganhar todos os seus jogos. Vamos falar um pouco sobre, mas compartilha o vídeo, se inscreve no canal, comenta o que você gostou, o que você não gostou, faz aquela coisa toda de YouTube que vocês já estão cansados de saber. Bom, ontem eu não gravei porque eu fui ao jogo, fui ao Maracanã, e acabei chegando muito tarde, não consegui gravar, então deixei para fazer hoje com calma. Aí eu aproveitei para já dar uma olhada no que os programas estavam falando, no primeiro momento, já vi a coletiva do Felipe Luiz. E, bom, primeiro falar sobre o público em si, né? Como eu estava lá no estádio, não vai ter aquela análise muito sobre o jogo, porque quando se assiste o jogo da arquibancada é diferente. Acaba não tendo muita análise técnica, fica mais emotivo. Mas o Flamengo agora está conseguindo bater com constância aí a marca dos 70 mil de público. Era uma marca que estava com dificuldade de bater. Parece que a nova gestão fez alguns ajustes no Maracanã que permitiram que se chegasse a esse público aí de 72 mil, que é o maior público de clubes da história do novo Maracanã. Longe de ser os 100 mil do antigo, mas são com muito mais acomodação, mas ainda assim com alguns problemas. O Maracanã, a torcida está se comportando de uma forma cada vez mais estranha, cada vez mais fria, cada vez mais. Parece que a cada 5 torcedores na arquibancada a gente tem um influencer, porque todo mundo com o celular se gravando, comentando alguma coisa para a câmera o tempo todo. Mas é algo que a cultura de arquibancada tem que rever. E também tem a questão das torcidas cantarem músicas diferentes, que está atrapalhando bastante o clima do jogo. Então, a torcida do Flamengo tem um desafio aí para ela não acabar virando uma torcida, eu não diria de teatro, mas uma torcida marcada, uma torcida fria, uma torcida europeia, por exemplo, sabe? A torcida do Flamengo tem perdido aquela identidade de ser uma torcida intimidadora. O Flamengo ganha porque tem um time muito bom. Isso é bom, isso é excelente. Mas, mesmo em 2019 que tinha um time bom, o Maracanã intimidava, o Maracanã, enfrentar o Flamengo no Maracanã era algo à parte. Hoje não, você só está enfrentando um grande time. Algo que eu gostaria que fosse revisto, mas ainda assim, é bem legal ir ao jogo. Eu lá cantei, torci, a entrada em campo foi uma festa muito bonita, embora não tenha se sustentado ao longo dos 90 minutos. Trouxe aqui alguns números do jogo. Tu vê aqui que a nota dos jogadores foi relativamente alta, principalmente na defesa. Da arquibancada tinha achado a partida do Arrascaeta meio fraca, até meio ruimzinho, mas a nota dele foi alta e já vi alguns comentários falando também que ele fez um jogo melhor do que eu achava, ainda que não tenha sido um jogo fantástico. Foi também um destaque para o Rossi, destaque negativo para o Plata e para o Samuel Lino, que não foram tão bem do Samuel Lino, vou falar já já. Então o Flamengo não fez um jogo tão ruim como algumas pessoas estão falando, embora tenha algumas coisas que tenham ficado a desejar sim. A tabela ficou assim, o Flamengo segue em primeiro, 3 pontos à frente do Palmeiras, mas com um número de vitórias que se o Palmeiras vencer seu jogo a menos, vale pontos e passa. Lembrando que os dois estão perto de fazer um confronto direto. O Cruzeiro ficou um pouco para trás, ficou um pouco difícil para o Cruzeiro, que tem um ótimo time, muito bem treinado, com ótimos jogadores como o Matheus Pereira, como o Caio Jorge, mas para esse campeonato brasileiro está bem difícil, porque em pontos perdidos, o Palmeiras e o Flamengo estão 7 pontos. E é difícil imaginar que, faltando tão pouco para o campeonato acabar, eles vão perder 7 pontos a mais do que o Cruzeiro. Os dois, né, fazendo isso, e o Cruzeiro acabaria sendo campeão. Dá para até imaginar um tendo uma queda drástica, quem sabe com uma eliminação na Libertadores, mas os dois caindo tanto assim é bem difícil. Então, foi difícil a situação do Cruzeiro, mas que tem um trabalho muito forte ali. Se eles conseguirem manter o Leonardo Jardim, conseguirem manter a espinha dorsal desse time e reforçar, melhorar ele cada vez mais, os próximos anos tem tudo para tentar se consolidar como uma das grandes forças. A gente teve aí o Galo, o Botafogo, até o Atlético Paranaense tentando ser uma terceira força do futebol brasileiro, mas nenhum deles conseguiu se consolidar. E até agora eu percebi que eu estou de fone desnecessariamente. A última imagem que eu separei aqui, do aplicativo que não me paga para falar o nome dele, mas que fez as artes, então eu vou deixar o nome dele escrito aqui do lado. São os números do jogo, mostram um jogo equilibrado, com o Cruzeiro sendo um pouco mais contundente que o Flamengo, só que ainda assim lembrou muito aquele Flamengo e Santos, que o Flamengo acaba ganhando com o toque genial do Gabigol, que ele faz um golaço. Hoje não veio o toque genial, mas veio defesas importantes tanto do Rossi quanto do Cássio, então esse número ficou 0 a 0, mas foi um bom jogo sim, entre duas das principais equipes do futebol brasileiro atualmente.
Para fechar, eu queria falar um pouco sobre o Samuel Lino, voltar a falar um pouco sobre a torcida também. Esses dias, desde do jogo contra o Estudiantes, tem circulado aí os números do Samuel Lino, que ele não tem entregado tanto para um jogador de 22 milhões de euros, e isso tem falado que tem sido um custo-benefício, uma contratação muito ruim. Bom, sobre o valor, eu acho que o Samuel Lino é um jogador de 22 milhões de euros para mais. Um jogador jovem, rápido, com várias valências, estava em um grande centro da Europa, valorizado, estava sendo procurado por outro clube grande, que ia disputar a Champions, mas esse valor faz sentido para o futebol europeu. Quando ele veio, eu não estava gravando vídeo na época, mas eu achei que você pagar 22 milhões de euros no jogador, esse jogador tem que vir te entregar números, te entregar coisas além do que o normal. 22 milhões de euros você paga para ter um Arrascaeta, um Luiz Henrique, um 2019, por exemplo, jogadores que vêm e resolvam, porque é a contratação mais cara da história do clube. Então, trazer um jogador que vai cumprir funções táticas, com funções mais, não de gols e assistências, de decisões de jogo, mas que agreguem mais no corpo do jogo, eu acho um pouco caro. Mesmo assim, se trata de um bom jogador, na verdade, um grande jogador, sabe? A gente vê a capacidade de drible, de recomposição e outras capacidades dele que tem agregado muito ao time do Felipe Luiz. Só que realmente nessa questão de decidir o jogo, do toque final, ele tem deixado bastante a desejar. Questão de domínio na última hora, o último passe, o último drible, o último chute. Isso aí ele não tem entregado tão bem. É dar tempo ao tempo e esperar que ele entregue. O problema é que a torcida do Flamengo não tem sido muito paciente com processos. E ontem ele tenta a primeira, erra. A partir dali já tem aquele frisson de quando o jogador erra daquele ou quando o jogador recebe a bola, em vez de a torcida esperar que ele faça alguma coisa, já quer que ele toque logo. Aí tu ouve aquela voz meio abafada de caramba, passa logo, passa logo. E isso claramente afetou ele. A partir de algum momento do jogo, ele passou a errar tudo: domínio, passe simples. Ele não estava conseguindo fazer nada, partida muito ruim dele, e isso precisa ser visto. Não só da nossa torcida, mas da comissão também, de preparar ele melhor para os jogos, ou até mesmo deixar ele um pouco menos sobrecarregado. Nos primeiros jogos dele, o time procurava ele o tempo inteiro, ele era a válvula de escape, pela qualidade, mas deixando o time meio previsível. Então, talvez fazer o time rodar um pouco longe dele e ele aparecer em situações mais específicas possa ser um pouco benéfico a ele. Pelo menos essa é a minha expectativa. Ainda acho que é um jogo que pode dar certo, mesmo sem esse papel de protagonista que o valor dele sugere. Bom, foi isso que eu tinha falado do jogo. Eu estou tentando trazer pelo menos os pós-jogos das partidas, mas vou tentar trazer alguns temas separados também. Eu fiz um vídeo recentemente sobre o novo candidato ao futebol brasileiro, ainda vou destrinchar competição por competição como ficou, dar minha opinião também, e fiz uma live com o João Marcos. Então, tá tendo conteúdo aqui, estou tentando trazer mais, e em breve novidades aí, cada vez mais agregando ao canal. Beleza? Chegou até aqui de novo, dá o like, abraço e valeu!